E vamos voltar aqui ao que a gente estava falando, né? Então, esse texto dizendo: fizeste, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste. Então, nós entendemos que o homem ele foi feito um pouco menor do que Deus. E, na verdade, queridos, entendemos aqui que a essência que nós somos feitos à imagem do Senhor com a sua natureza, aonde? Se Deus formou o espírito dentro de nós, o espírito humano, então a natureza de Deus está no nosso espírito. Só que quando o homem foi criado inicialmente, a Bíblia diz que ele se tornou uma alma vivente. Então a alma são os nossos pensamentos, os nossos sentimentos. Então, na verdade, queridos, é onde a gente tem contato com o intelecto. E eu vou dizer uma coisa para você, né? Você é um ser espiritual, mas a sua alma, eu vou dizer uma coisa para você, isso aqui é um mundo particular. Se você soubesse o poder que a sua mente tem, você daria mais atenção para o que você pensa. Porque Deus colocou um poder grandioso, querido, na nossa mente. Só para você entender uma coisinha aqui. Porque quando a ciência começa a descobrir as coisas, a ciência só descobre o que Deus criou. Você sabe que a ciência não cria nada, né? Quando sabe que a ciência não cria nada. Nada, ela só descobre o que já foi criado, né? E tenta entender o que já existe. Então, a ciência tenta entender como é que a cabeça do homem funciona, né? Como é que o cérebro funciona. E, queridos, deixa eu dizer uma coisa interessante para você. Foi, não muito tempo, né? Uns 10 anos atrás, mais ou menos, foi descoberto que, pela neurociência, e, na verdade, física quântica também, que o cérebro do homem não é o cérebro que manda na mente do homem. É a mente que manda no cérebro. Sani, mas o que isso quer dizer? Isso quer dizer, querido, que aquilo que você pensa, o seu cérebro torna realidade. Vou dizer uma coisa para você. Quando a ciência descobriu que o cérebro do homem foi feito para pensar positivo. Entenda isso. Às vezes a gente pensa, aquele povo do Rema prega positivismo, prega pensamento positivo. Querida, eu vou dizer uma coisa para você. Se fé não for uma coisa positiva, é o que então? Porque Deus, ele é positivo. Eu nunca vi a fé de Deus ser algo negativo. Não é negativa a fé. Então, se a mente do homem, a ciência descobriu que a mente do homem foi feita para pensar positivo. Sabe por quê? Porque a razão da desordem é o pensar negativo. Então, eles concluíram que quando o homem pensa negativo, ele está pensando fora daquilo que ele foi criado para pensar. É por isso que desanda tudo, querido. Depressão, ansiedade, transtorno de pânico. Tudo isso começa a surgir por causa de quê? Pensamentos tóxicos, negativos, influenciados pelo cão dos infernos, trazendo mudanças no seu próprio corpo. E é por isso, quando a Bíblia diz, irmão, a Bíblia já diz há muito tempo, em Romanos capítulo 12, verso 2, transformai-vos pela renovação da vossa mente, você mudando a sua maneira de pensar, você mudando a sua mentalidade, e pensando como Deus pensa, ao seu respeito, você vai transformar a sua vida como um todo. Você vai transformar o seu corpo, você vai transformar o que você produz dentro de você, porque o seu cérebro só está produzindo aquilo que você manda ele fazer. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, científico também. 75% das doenças, inclusive do câncer, tem origem emocional. 25% é genético. E deixa eu dizer mais outra descoberta para você, científica. Um gene que você herdou do seu pai e da sua mãe, porque aquilo que você, presta atenção nisso aqui, aquilo que você pensa, querido, aquilo que você pensa se torna genética em você.
Os seus pensamentos, eles se tornam como que proteínas no seu corpo. A gente pensa que pensamento é uma coisa abstrata. Mas pensamento não é, querido. Pensamento se torna genética. Do jeito que o pensamento se torna a sua genética, e você herdou uma genética, já foi comprovado que você pode desativar um gene somente por decidir não aceitar ele. Eu vou dar um exemplo para você. Você recebeu uma genética, uma herança familiar. Todo mundo na minha casa tem diabetes, que é um gene. Deixa eu dizer uma coisa, se você não aceitar isso e você começar a dizer, eu não vou ter, e pensar isso, e declarar isso, eu não vou ter isso, porque Deus não me criou para ter, diabetes, você desativa esse gene simplesmente por decidir que você não vai querer isso para a sua vida. Isso é científico, querido. Essa aula aqui foi extra para vocês, tá? A psicóloga ressurgiu aqui, mas depois ela vai agora voltar e vai a professora do Rema aparecer de novo. Então, deixa eu dizer uma coisa para você. Você precisa entender o poder que Deus colocou aí dentro da sua cabecinha. Você foi feito espírito, alma e corpo. E é por isso que a Bíblia diz que o homem se tornou alma vivente. Porque o homem passou a ter também emoções, sentimentos, capacidade de pensar e de decidir. E agora eu quero que você vá comigo lá para 1 Tessalonicenses. Então, espírito e alma não é a mesma coisa. Amém, gente? Você é um espírito e possui uma alma e habita no corpo. Nós vamos entender aqui pela palavra que só quem separa o espírito e a alma é a palavra. Você possui a sua alma e você precisa aprender a possuir mesmo. Amém? Você precisa aprender a dominar a sua mente, os seus sentimentos, as suas emoções, porque Deus deu isso para você. Essa capacidade de se autodominar, domínio próprio. Diga assim comigo, domínio próprio. Deus deu para você essa capacidade de se dominar, querido. Isso é libertador. Às vezes a gente acha que é os pensamentos que mandam na gente. Não, é você que manda nos seus pensamentos. Se não fosse assim, Deus não diria... Finalmente, irmãos, quando ele vai dizer, não andeis ansiosos por coisa alguma, né? Aí ele diz, em tudo sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela súplica, com ações de graça, e a paz de Deus que excede todo o entendimento, guardará a sua mente e o seu coração em Cristo. Aí ele diz logo depois, finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, louvável, que glorifica a Deus, que tem boa fama, que tem alguma coisa boa nisso, seja isso que você pensa, seja isso que ocupe o seu pensamento. Ou seja, como é que eu me livro da ansiedade pensando o que é bom? Um spoiler para você. Como é que você se livra de ansiedade parando de pensar pensamentos que te deixam ansioso? Amém. Está lá comigo em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Aleluia. O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados, está no plural, íntegros e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, fiel que vos chama, o qual também o fará. Queridos, a Bíblia, olha, você veja que a Bíblia é clara quando ela separa. Que o vosso espírito, alma e corpo, e está nessa ordem. A Bíblia menciona espírito, alma e corpo. Nessa ordem, irmãos, você é espírito, possui uma alma e habita num corpo. As pessoas estão andando tanto no natural que até na hora de falar elas falam corpo, alma e espírito. Vocês estão entendendo? Mas não é corpo, alma e espírito, é espírito, alma e corpo. E isso faz você entender quem de fato você é. Você não é o seu corpo, você não é somente a sua alma, você não é somente o seu corpo, mas essencialmente você é um ser espiritual que possui emoções, que tem a capacidade de decidir coisas e que habita dentro de uma casa chamada corpo. Amém, gente? E nesse texto está falando que Deus, o Deus da paz, vos santificará nessas três dimensões: espírito, alma e corpo.
Então Deus está envolvido, querido, nessas 3 áreas da sua vida. O homem em 3 dimensões. Você tem 3 dimensões dentro de você. Só que deixa eu te dizer uma coisa. A Bíblia diz que Deus, ele santifica as 3 coisas. Não só o espírito, não só a alma e também não só o corpo. As 3 coisas. Agora vai comigo, por favor, para João capítulo 17. Deixa eu te mostrar outra coisa nesse texto. Quando Jesus fala de santificação, a Bíblia diz que Deus é santo, amém, querido? Você é a imagem e semelhança de Deus. Você é a imagem e semelhança de Deus. Então diga, eu sou santo. Você é santo, essencialmente você foi feito, querido, para ser consagrado a Deus. Isso é ser santo. Sabe, a gente tem a ideia de que ser santo, e é uma ideia religiosa, né? Porque os santos eram aqueles que, durante muito tempo foi colocado na nossa cabeça que os santos eram aqueles que não casavam. Né? Eram aqueles que viviam, né? Eram beatos, viviam para servir a Deus e não faziam mais nada da vida. Então a gente tem a ideia de que santo é freira ou padre ou alguém que fez algum milagre. Mas, querido, deixa eu dizer uma coisa para você. A Bíblia nos chama de santos porque você foi feito à imagem e semelhança de Deus. E Deus é santo e essa é a sua natureza. Santidade está em você. Eu vou dizer de novo, santidade está em você. Mas existe algo que Deus nos deu para nos manter. Como é que o Deus da paz vai nos conservar íntegros na posição, naquilo que Deus realmente nos criou para nós andarmos? Como é que a gente se mantém, o espírito, a alma e o corpo íntegros na presença de Deus? A Bíblia diz em João capítulo 17, versículo 17, quando Jesus está orando. Jesus diz assim, santifica-os na verdade. Santifica-os na verdade. Aí depois ele diz, a tua palavra é a verdade. O que é que mantém você em santificação constante? A verdade, que é a palavra de Deus. A verdade é o que Deus diz sobre você, querido. Quando você recebe a verdade, quando você recebe a palavra, você está sendo lavado, você está sendo santificado, você está sendo cada vez mais, querido, separado para viver a realidade da vida de Deus nessa terra. Porque quando Deus criou você, a imagem e semelhança dele, ele não colocou você para viver no céu. Quando ele criou você, a imagem e semelhança dele, querido, ele colocou você na terra, para viver na terra como a imagem e semelhança dele. Então é aqui que a gente vai manifestar essa natureza. É aqui que a gente vai manifestar a realidade de quem Deus é. Agora volta lá comigo para Gênesis. Aleluia. Eita glória. Você se alegra com isso? Tudo que eu e você precisamos é colocar a verdade dentro de nós. É colocar a verdade dentro na nossa alma, nos nossos pensamentos, no nosso coração e sermos santificados pela obediência a essa verdade. Olha só, antes da gente ler Gênesis, o Espírito Santo está me lembrando desse texto aqui de Pedro. Aleluia. Capítulo 1 de 1 de Pedro. Vai lá comigo. Acabei de me lembrar desse versículo e eu quero ler ele com você. 1 de Pedro, capítulo 1. Aleluia. Glória a Deus. 1 de Pedro, capítulo 1. Vamos ver aqui no versículo 22. Tendo purificado a vossa alma pela obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente, pois fostes regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Deixa eu explicar algumas coisas aqui, mas eu vou me ater à primeira parte do versículo. Você purifica sua alma pela obediência à verdade. E, queridos, quando nós falamos de obedecer à verdade, nós estamos falando de tudo o que a verdade fala sobre nós. A obediência à verdade não é simplesmente você deixar o pecado, é você assumir a condição de justiça. É você se ver como santo, é você se ver como justo, é você obedecer a essa nova realidade que você foi inserido, a essa nova vida que você já foi inserido nela.
Você está entendendo, amado? Obedecer à verdade é se colocar nessa posição e dizer: eu sou realmente o que Deus diz que eu sou. Eu sou filho, eu tenho a natureza dele, eu sou santo. Eu posso andar e manifestar essa natureza, essa vida que tem dentro de mim, essa luz que já está dentro de mim, que é a própria vida de Deus que eu vivo. Vivendo em mim, a vida de Deus vivendo dentro de mim, vivendo dentro de você e se manifestando através de nós. Aleluia! Diga assim comigo: vai tudo bem dentro de mim. Diga de novo: vai tudo bem dentro de mim. Do lado de fora pode não estar, mas dentro tem que estar. Amém? Volta comigo para Gênesis então. Aleluia! Então esse texto é claro, queridos. Quanto mais verdade, mais santificação, mais você vai andar na realidade de quem você foi criado. Vamos lá, Gênesis capítulo 2. Aliás, a gente ainda vai ler aqui no capítulo 1 algumas coisas que eu ainda quero mostrar para você aqui nesse capítulo. Capítulo 1 de Gênesis, quando Deus diz, né? Eu quero que você veja aqui, né, no versículo 24. Quando Deus ele vai criar, queridos, tudo que ele vai criar, a Bíblia diz que ele criou segundo a sua espécie. Não é verdade? Por exemplo, quando você vê aqui no versículo 24, disse também Deus: produz a terra seres viventes, conforme a sua espécie, animais domésticos, répteis e animais selváticos, segundo a sua espécie. E assim fez. E Deus fez os animais selvagens segundo a sua espécie, e os animais domésticos conforme a sua espécie, e todos os répteis da terra conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. E também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem. O que é que você entende com isso? Se tudo que Deus está criando, Ele está criando segundo a sua espécie, é lógico, querido, que nós somos criados segundo a espécie de Deus. Isso quer dizer o quê? A natureza de Deus, a semente divina, querido, ela foi colocada dentro de você. Eu vou dizer de novo, a semente divina, ela foi colocada dentro de você quando você foi criado. E hoje, Sani, quando eu fui criada, e hoje também, quando você foi criado de novo em Cristo Jesus, a semente divina voltou para dentro de você. E nós precisamos compreender isso, querido. Porque se a gente olha para o peixe, e a gente vê que peixe produz peixe, que peixe produz segundo a sua própria espécie, que os animais se reproduzem segundo a sua espécie, e na hora de fazer o homem, Deus não precisou nem criar muita coisa, Deus não precisou nem usar a criatividade, Ele simplesmente disse: façamos como nós. Você está entendendo isso, querido? Você já foi feito exatamente, essencialmente como Deus é. A sua natureza é essa, meu irmão. Não tenta inventar a roda. Você foi feito para ser como Deus e ponto, aceita isso. Nós precisamos simplesmente aceitar essa realidade. Eu não vim do macaco coisa nenhuma, quem quiser que venha, eu vim de Deus. Eu nasci de Deus, eu tenho a natureza de Deus, eu carrego a natureza divina. E, querido, natureza fala de quê? Quando nós falamos da natureza de uma árvore, Jesus disse que nós conhecemos a árvore pelo quê? Pelo fruto. Então, quando você olha o fruto, você sabe, ali é uma mangueira. Quando você olha o fruto, ali é um cajueiro. Por quê? Porque, na verdade, o fruto denuncia de que espécie é aquela árvore. Deixa eu dizer uma coisa, Jesus disse que Ele é a videira verdadeira e nós somos os ramos. Meu irmão, deixa eu dizer uma coisa, você foi enxertado na videira verdadeira, Jesus é a videira, Ele é a natureza, Ele é a essência e nós somos enxertados nele, nós somos os ramos, nós somos a continuação dele, a multiplicação de Cristo na terra. Você precisa entender isso, querido, de uma vez por todas. Jesus, eu e você, tudo farinha do mesmo saco. Você foi feito segundo a espécie dele, você está entendendo isso? Precisamos compreender o poder dessa realidade, queridos. E é por causa disso, porque nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus, ou seja, segundo a espécie de Deus, é que essencialmente nós somos feitos para governo. Você está entendendo isso? O homem foi feito para governar. Agora vamos entender sobre isso aqui algumas coisas e colocar em equilíbrio. Primeiro, no capítulo 1, versículo 27.
Criou, pois, Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Então, Deus criou os dois à sua imagem, homem e mulher. Não tem o homem feito à imagem de Deus e a mulher à imagem do homem, não. Os dois foram feitos à imagem de Deus. Amém, gente? Agora, se você for ler o versículo 26, quando Deus diz, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, tenha ele domínio. Aí diz, sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra. E sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Então, a Bíblia está dizendo que Deus deu ao homem capacidade de governo e domínio. Por quê? Porque essencialmente nós somos feitos como Deus. Então, se Deus governa, Deus domina, o homem foi feito para dominar. Agora, é interessante, queridos, que você vai ver que Deus fala que o homem foi feito para dominar sobre a terra, que o homem foi feito para dominar sobre a criação, o homem foi feito para dominar, inclusive, sobre as leis da natureza. Na verdade, se você for olhar todo esse texto, você vai ver, queridos, e a gente vai dar uma pincelada sobre isso, quando a gente vê Jesus, por exemplo, parando uma tempestade. Andando sobre as águas. Então, na verdade, nós entendemos que essa realidade que Deus criou o Filho para ser, que Deus nos criou para ser, essa realidade de governo, de domínio sobre a terra. Deus não criou o homem para governar sobre outro homem. A gente sabe que existem, vamos trazer aqui o equilíbrio, tá certo? Deus colocou, levantou homens em posições de autoridade. Amém, gente? Toda autoridade é constituída por Deus. E a gente sabe que nós precisamos nos sujeitar às autoridades, né? E a gente faz isso por amor a Deus. Porque é um princípio de Deus, a gente se sujeita ao Senhor, se sujeitando às autoridades que Ele estabeleceu. Amém? Agora, quando nós falamos de governar, é de ter domínio. Uma pessoa não tem domínio sobre a sua vontade. Quando você se sujeita, você voluntariamente cede a sua vontade para outra pessoa. Mas ninguém tem domínio sobre o seu livre-arbítrio. Ninguém pode. A pessoa pode até forçar você a fazer uma coisa que você não quer, debaixo de uma opressão, debaixo de um assalto, uma arma, sei lá o que for. Aquela pessoa tentando fazer você, fazer o que ela quer forçadamente. Mas isso ela não é um domínio real. É debaixo de uma ameaça. Então, o que eu estou querendo dizer para você é, você, querido, essencialmente tem domínio sobre si. Ninguém tem domínio sobre o seu livre-arbítrio. Ninguém tem domínio sobre as suas escolhas. Eu aqui, por exemplo, eu estou te ensinando realidades. As realidades que você tem hoje em Cristo Jesus. Mas você decide se você vai querer receber isso ou não. Eu não tenho como forçar você, dominar você, para que internamente você receba essas realidades. Então, isso mostra que a gente foi criado para ter governo, poder de escolha, interiormente sobre você mesmo. Por isso que, na verdade, queridos, é uma verdade muito grande, né? Quando as pessoas dizem assim, ninguém muda ninguém. É verdade. Por que ninguém muda ninguém? Porque ninguém tem governo ou poder para mudar a mentalidade de uma pessoa. Eu não posso entrar dentro da sua cabeça e pensar por você. Então, existe um domínio que Deus te deu sobre você. Mas existe também o domínio que Deus deu sobre a terra. E, queridos, nós vamos entender aqui, né, nessa matéria também, que uma das coisas que Jesus ele vai restaurar para nós é a autoridade. Nós precisamos entender que quando Deus deu a terra para o homem, Ele vai dar ao homem o domínio sobre essa terra. Então, as coisas que acontecem na terra, nós temos a responsabilidade. Às vezes, eu até falo isso, entenda o que eu vou dizer, por favor, guarde o seu coração, escute até o final, entenda o que eu vou dizer. Quando nós falamos da soberania de Deus, queridos, eu falo que esse é uma doutrina que, se ela não é bem explicada, ela é mais nociva do que benéfica. Ela tem mais tirado a fé das pessoas do que, na verdade, gerado fé no coração.
Porque as pessoas pensam o seguinte: Deus é soberano. Então, se Deus é soberano, olha o ensinamento desequilibrado sobre soberania. Se Deus é soberano, tudo o que acontece na terra é vontade de Deus. Mas, na verdade, queridos, isso não é o verdadeiro sentido da soberania. Por quê? A Bíblia diz que Deus, na sua soberania, porque de fato nós reconhecemos que Ele reina, que Ele é o Senhor dos senhores, que não há outro Deus além dele, amém, queridos? Que agindo Deus, quem impedirá? Nós cremos totalmente nisso. Deus é soberano, a gente não está negando e nunca vamos negar a soberania de Deus. Portanto, entendemos que, se Ele é soberano, quando Ele decidiu dar a nós o governo, na sua soberania, Ele decidiu que a terra, quem domina, é o homem. Então, entenda uma coisa: nós temos sim responsabilidade com o que tem acontecido aqui. Às vezes o Senhor, queridos, a gente tem colocado, né, transferido para Deus a responsabilidade de muitas coisas. E a gente crente, sem perceber, a gente está concordando com isso muitas vezes. O primeiro pensamento que vem quando a desgraça acontece é: juízo de Deus. É ou não é? Assume. A maioria de nós pensa isso, né? Eu me lembro, queridos, quando alguns filhos de Deus se levantaram naquela época que teve aquelas enchentes em Belo Horizonte, para dizer que aquilo era um juízo de Deus sobre aquela cidade. E eu disse: meu Deus do céu, quer dizer que o homem tapa o bueiro, joga sujeira, constrói uma cidade sem vazamento da água. Acontece uma inundação e foi Deus que fez o juízo. Gente, pelo amor de Deus, a gente tem que ser mais inteligente. Olha, presta atenção. Na verdade, muita coisa que a gente tem passado na Terra é porque a gente tem feito isso. Quem tem destruído a camada de ozônio? É Deus? As coisas que a gente cria, a poluição que a gente desenvolve todos os dias, foi Deus? Quer dizer, o homem cria um monte de carro que expele fumaça, né? Todo tipo de coisa tóxica, mas é o cocô da vaca que está criando. Vocês já viram essa história aí, né? Que o cocô da vaca é que está poluindo o meio ambiente. Gente, pelo amor de Deus, é um absurdo. Quer dizer, isso fere a nossa inteligência, né? Qualquer capacidade de pensamento. Então, deixa eu dizer uma coisa para você. Deus é soberano, mas Ele disse na sua palavra, Ele deu ao homem a autoridade. E Ele diz assim, no versículo 28, e Deus os abençoou, homem e mulher, está no plural, e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a. Sabe o que é sujeitar? É colocar ela debaixo do seu comando. Então, na verdade, queridos, quando Deus falou para o homem aqui, Ele estava declarando para o homem: sujeite, governe, domine. É você que vai fazer. E às vezes a gente não consegue entender e fala: meu Deus, mas por que Deus permite tanta coisa? Por que Deus está permitindo tanta coisa ruim acontecer na terra? Querido, deixa eu dizer outra coisa para você. Na verdade, quem permitiu essas coisas ruins de acontecerem na terra foi o próprio homem que deixou o mal entrar no mundo. Não foi Deus que abriu a porta do mal para o mundo. E é interessante que, muitas vezes, quando eu vejo algumas coisas acontecendo de ruins, que a gente fica assim: meu Deus, a permissão de Deus, começa a pensar sobre a permissão de Deus. A primeira coisa que vem no meu pensamento é: se Deus não permitisse o homem ter livre-arbítrio, se o homem não tivesse o poder de escolher, como ele seria responsável um dia pelos seus atos? Como é que Deus poderia julgar o homem? Se Deus manipulasse o que o homem faz. Se Deus manipulasse o que acontece na terra. Se Deus é que está orquestrando tudo que acontece aqui. Se Deus é que está fazendo tudo, o homem não está fazendo nada. Eu costumo dizer que o diabo está desempregado em um bocado de lugar aí. Porque Deus é quem mata, fere, destrói. Ele não faz nada. Vocês estão aqui, minha gente? Então, a gente, pelo amor de Deus. Deus é bom, querido. Eu vou dizer de novo: Deus é bom.
E as coisas ruins que têm acontecido na terra, Ele não é o autor, Ele não é o consumador, Ele é o autor e consumador da nossa fé. Ele é o autor e consumador daquilo que Ele veio fazer por nós, nos resgatar, nos redimir, nos reconciliar com Deus. Isso Ele é o autor. Então Deus não está envolvido nessas destruições. Deus não está envolvido nas coisas ruins. Querido, e a gente sem perceber isso, eu vou falar isso para você. Eu estou percebendo uma inclinação do Espírito mesmo para dizer essas coisas. Às vezes a gente começa a ficar magoado com Deus, começa a ficar ferido de bico, né? Porque a gente atribui a tudo que acontece. Se uma pessoa te machuca, se uma pessoa te trata mal, porque Deus permitiu que essa pessoa me tratasse mal. Querido, por causa do livre-arbítrio. Porque essa pessoa tem liberdade de escolher. E um dia ela vai responder. Não coloque para Deus, na conta de Deus, aquilo que não é a dívida dele, não foi ele que fez, entendeu? Muitas vezes a gente tem colocado na conta do Senhor coisas que não foi ele que realizou, amados. Então nós precisamos ter maturidade para entender o que a palavra diz. Deus deu ao homem autoridade, foi o homem que entregou ao diabo. Olha aqui comigo, vai umas folhinhas mais para frente. Quando Deus fala sobre essa autoridade para o homem. No capítulo 2, nós vemos o Senhor dizendo assim também, no versículo 15. Tomou, pois, o Senhor Deus o homem e o colocou no jardim do Éden, para o cultivar e o guardar. Interessante. Quando a gente pensa assim que Deus colocou o homem no jardim do Éden, parece que a terra era só o Éden. Mas a terra já estava pronta naquele tempo. A terra já tinha sido feita naquele tempo. Só que é interessante que Deus vai colocar o homem no início de tudo, né? Deus criou um jardim no Éden, porque se você for ver o texto, o Éden era um lugar, né? Olha comigo aí, porque eu preciso ler isso aqui para você entender. Quando no versículo 8 Deus fala, e plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Então, queridos, o Éden era um lugar que tinha muitas outras coisas além de um jardim. Inclusive, se você olhar, a Bíblia diz que tinha ouro, tinha bidélio, né? Tinha várias coisas dentro desse Éden. E havia um rio que regava aquele jardim, de tão grande se dividia em 4 braços. E passava por várias terras. Se você for olhar a localização geográfica do Éden, você vai ver que o Éden ficava ali em torno do Iraque, aquela região do Oriente Médio. Literalmente, até hoje existe o rio Tigre, né? O rio Eufrates naquele lugar. Então, Adão foi colocado originalmente ali, quase que no centro da terra, né? Para dali ele desenvolver e começar a conquistar aquilo que Deus havia criado. A Bíblia diz que Deus mandou ele cultivar o jardim, guardar o jardim, mas quando a Bíblia fala para encher a terra, eu falei isso ano passado, quando eu falei aqui sobre a aliança de sangue, né? Eu ensinei sobre isso, que a palavra encher a terra não é encher a terra de menino, tá, gente? Não é fazer filho, encher a terra de gente. Até porque ele já tinha dito isso antes, quando ele disse multiplicai-vos. Né? Porque a gente lê quando Deus fala, seja fecundo, aí a gente pensa, faça menino. Multiplicai-vos, faça menino. Encher a terra de menino. Pronto, Deus falou a mesma coisa 3 vezes. Não, se você for olhar ali na língua original, são 3 palavras hebraicas totalmente diferentes. A primeira palavra ali, quando ele diz sede fecundo, a tradução correta ali é frutífero. E a palavra ali, frutífero, quer dizer, faça acontecer. Deus deu para nós uma capacidade, querido, de empreender. Você está entendendo? Deus nos fez com a capacidade, querido, de fazer acontecer os planos dele. Não é sozinho, não é sem ele, mas com ele. Você está entendendo? Ser frutífero é dar resultado. O fruto não é um resultado, o fruto não é o final da coisa, e o fruto não é os outros que desfrutam. Ei, querida, a árvore não desfruta do próprio fruto. Quem desfruta do fruto são os outros. Ei, deixa eu dizer uma coisa. As outras pessoas, elas precisam desfrutar dessa vida de Deus que está dentro de nós. E o fruto, querida, é a manifestação daquele que já está dentro de nós.
É as pessoas provando dessa essência de Deus, a gente sendo frutífero, a gente fazendo acontecer, a gente realizando os planos de Deus. Por isso que, olha só, queridos, como Deus não mudou. Diga assim: Deus não mudou. Ele não mudou o que ele disse em Gênesis. Ele não mudou aquilo que ele declarou sobre você. Olha o que Jesus vai dizer. Vai lá comigo, por favor. Eu quero que você vá lá para que você ouça. Aquele que criou o universo, inclusive você, dizendo isso aqui. João capítulo 15. Jesus, querido, que veio se identificar comigo, com você, para que você pudesse se tornar como ele novamente, a imagem do Pai. Eu quero que você veja isso aqui. João capítulo 15. Olha o que Jesus vai dizer. Meu Deus do céu, gente. Olha que coisa linda. Ele diz aqui no versículo 16. Vai lá comigo. João 15, versículo 16. Não foste vós que me escolhestes. Pelo contrário, eu vos escolhi e vos designei para que vades e dei fruto. O que Jesus está dizendo isso, meu irmão? Que você dê fruto, que você dê resultado e que o seu fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedides ao Pai em meu nome, Ele vô-lo conceda. Irmãos, Jesus disse: eu te escolhi e eu te designei para que você vá e dê fruto. Você está vendo que é a mesma coisa que Ele disse lá em Gênesis, você sendo frutífero, você manifestando a vida de Deus. Porque a gente pensa que dá fruto, gente. As pessoas, quando lê isso aqui, reduz isso aqui a pregar o evangelho, a ganhar vidas para Jesus. Eu não sei de onde. Porque a palavra fruto, fruto, querida, é resultado. Fruto é vida manifestada. Porque o fruto só existe porque uma semente foi plantada, que teve a capacidade de fazer aquele fruto ser gerado e acontecer. Então, na verdade, Jesus já está dizendo de antemão, se Ele designou você para dar fruto, é porque antes a semente foi colocada aí dentro. Eita, não sei se você está entendendo, querido, mas Ele está dizendo: ei, eu devolvi a semente para você, agora vai dar fruto. Ei, eu devolvi a semente para você, agora vai e manifesta a natureza de Deus. É isso que Ele está dizendo. Tanto é isso que Ele está dizendo, que foi isso que Ele fez. Gente, foi isso que Jesus fez ou não foi? O que Jesus fez durante todo o tempo que Ele andou na terra, manifestou a natureza de Deus. E é interessante que ele vai dizer aqui nos versículos mais em cima. Eu achei muito interessante no verso 8, né? Lendo isso, ele diz: nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Uau! Vamos lá, vamos entender isso aqui melhor. Esse texto, quando Jesus está dizendo: olha, nisso é glorificado meu Pai, e não que você que você não dê certo. Deus não é glorificado da sua vida não dando certo. Deus é glorificado quando você dá fruto. E Jesus está dizendo: meu querido, a sua vida não foi feita para dar errado. A sua vida foi feita para ser frutífera. Você não foi feito para ser estéril. Você não foi feito para não produzir. Você não foi feito para não fazer as coisas acontecerem. Você tem em você essencialmente a natureza de Deus que faz as coisas acontecerem. E aí Jesus ele diz aqui: dessa forma vos tornareis meus discípulos. Eu acho interessante que essa palavra discípulo em hebraico é a palavra talmid, que significa aluno. Sabe o que é o discípulo, querido? Se você olhar essencialmente para a doutrina, né, bíblica sobre ser discípulo, lá no Antigo Testamento você já via isso. Elias chamando Eliseu para ser um discípulo. A Bíblia fala dos discípulos dos profetas. E como que eles eram? Eles andavam juntos para ver como o mestre ou o profeta fazia, para aprender a fazer do mesmo jeito. Não. Vocês estão aqui ainda? Olha só, gente. O discípulo era um aluno que aprendia com o mestre para ser como o mestre.
Meu Deus do céu, gente. Quando Jesus chamou, você consegue entender por que quando Jesus começa a chamar Pedro, Tiago, João, para seguir ele, todos eles deixaram tudo que tinham para seguir? Porque eles entendiam que Jesus estava chamando eles para ser como ele. Meu Deus do céu, gente, presta atenção. Quando a Bíblia fala, por exemplo, que Paulo era discípulo de Gamaliel, ele aprendeu nos pés de Gamaliel, ou seja, ele era como Gamaliel, ele aprendeu a ser como Gamaliel, a falar como Gamaliel, a agir como Gamaliel. Isso é ser um discípulo. Discípulo é ser aluno, querido. Discípulo é aprender para fazer. Ele está dizendo, olha, se você entender que você está em mim, ele começa dizendo o quê? Que ele é a videira verdadeira, que nós somos os ramos, e ele está dizendo, se você permanecer nele, você vai dar muito fruto. Ele não diz fruto, ele diz muito fruto. Porque ele sabe o que está nele, querido. E o que está nele é o que veio para você. A capacidade dele é a que está em você. Então ele está dizendo, se você permanecer em mim, você vai dar muito fruto, como eu dei muito fruto. Você está entendendo, querido? Por que você acha? Presta atenção aqui. Os discípulos, eles eram judeus, gente. Eles entendiam essa cultura, eles entendiam esse entendimento. Tanto entendiam que quando Jesus morreu e ressuscitou, a gente vê que eles começaram a agir exatamente como Jesus. Eles começaram a fazer as mesmas coisas, sim ou não? E a coisa acontecia? Acontecia. Por quê? Porque eles tinham uma mentalidade, um entendimento. Nós somos discípulos dele. Nós estamos aqui para aprender. Não é para fazer do nosso jeito. Não é para inventar roda. É para fazer do jeito que ele faz. É para fazer exatamente como ele fazia. É para falar do jeito que ele falava. E é interessante que você vê que tanto essa é a mentalidade que eles tinham, que quando Jesus aparece andando nas águas, que Pedro está dentro do barco, querido, com medo. Eles achavam que era fantasma. Pensa aí, os caras acreditavam em fantasma. Meu Deus do céu. Eram os discípulos de Jesus, viu? Então tem jeito para mim, tem jeito para você. Aleluia. Eram os discípulos que acreditavam, porque se eles ficaram com medo achando que era fantasma, é porque acreditavam, não é não? Então, vamos lá. Isso antes de nascer de novo, viu, gente? Depois de nascer de novo, ficaram tudo corajoso. Amém? Mas a Bíblia diz que quando Pedro olhou e viu Jesus andando sobre as águas, ele disse o quê? Senhor, se és tu, me manda ir ter contigo. Por quê? Porque ele entendia que ele era o discípulo, Jesus era o mestre. Se Jesus era o mestre e estava andando sobre as águas, ele entendia que se Jesus mandasse ele andar sobre as águas, ele ia andar porque ele era discípulo. Logicamente, você não vai sair daí tentando andar sobre as águas, só se Jesus mandar. Se Jesus não mandar, não vai não, viu? Que tu vai afundar. Tá bom, gente? Mas é a questão de você entender a realidade. A realidade, Jesus estava quebrando a mentalidade daqueles discípulos de limitação. Ei, eu não chamei vocês para pensar limitado. Eu chamei vocês para dar fruto como eu dou fruto. Para vocês entenderem que o que eu estou dando para vocês é a mesma capacidade que está em mim. Gente, eu sei que isso quebra todos os biscoitos e todos os bezerros de ouro. Todas as religiosidades, né? Porque a gente não escuta isso. A gente escuta o quê? A gente escuta só aquela parte que, quando os discípulos falam, né? Vai lá comigo para Marcos, deixa eu te mostrar isso logo. Vai lá comigo, eu já mudei toda a minha aula, o Espírito Santo já mudou tudo mesmo, aleluia. A inspiração tá fluindo, né? Então vamos lá, seguir na direção que ele tem para nós. Vai lá comigo para Marcos. Deixa eu ler esse texto para você no capítulo 4 de Marcos. Olha que coisa interessante. Nós vamos ver a visão de Jesus, aquilo que Jesus está tentando fazer com que os discípulos enxerguem, e de fato eles vão conseguir enxergar, porque a gente vai ver a mudança deles depois de nascerem de novo. Amém, gente? Tanto enxergaram que essa palavra chegou na minha e na tua vida. Se eles não tivessem conseguido se identificar com Cristo e só ficar na religiosidade, isso aqui nunca teria chegado até nós. Vocês estão aqui, gente? Então, Marcos capítulo 4, versículo 35. Você precisa deixar essa palavra transformar sua mentalidade. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Versículo 35. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco. E outros barcos o seguiam. Ora,
levantou-se um grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a se encher de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. E eles o despertaram e lhe disseram: Mestre! Olha como eles chamavam Jesus. Você está vendo o que é mestre? Mestre é o quê? Professor. Quem é que anda com o professor? O aluno. Então, a referência deles, eles chamavam Jesus de Senhor, chamava, mas muitas vezes eles se relacionavam com Jesus como mestre, como aquele que estava ensinando eles. E nesse momento aqui, ele se refere a Jesus como mestre. Ele diz: Mestre, você não se importa que a gente vai perecer? Tipo, tu não está nem aí que a gente está morrendo, todo mundo? E às vezes a gente ainda está dizendo para Jesus essas coisas, né? No versículo 39, ele diz: E ele, Jesus, despertando. Jesus estava dormindo, viu, gente? Olha, quando a pessoa tem entendimento de quem ela é, você pode estar dormindo. Na hora que acorda, repreende a tempestade. Não jejuou. Não estava orando. Não estava orando nesse momento. Jesus não estava orando, Jesus não estava no monte. Jesus não estava adorando nem jejuando, ele estava dormindo. Mas na hora que ele acordou, com aquela tempestade, tentando inundar o barco, a Bíblia diz que Jesus simplesmente repreende o vento e diz ao mar: acalma-te e emudece. Ele se levanta na autoridade, querido. E nós vamos entender. Eita, Espírito Santo. Segura essa daí, querido. Segura, depois tu medita. A Bíblia diz que Jesus andava, querido, na autoridade do Filho do Homem. Deixa eu te dizer, quando Jesus fazia questão de ser chamado Filho do Homem, é para você entender que ele não estava fazendo aquilo como Deus. Agora deu um chute bem grande no bezerrão, não? Você sabe o que é o bezerro de ouro, né? Que aquele povo construiu lá no deserto e disse: esse é o teu Deus que tirou do Egito. Então deixa eu te dizer, ei, presta atenção, irmão. Jesus se chamava de Filho do Homem. Gente, mas o que é Filho do Homem? Tem gente que acha que é o que a Xuxa diz, né? Filho do cara lá de cima. Não, irmãos. Filho do homem é filho do homem. Ei, filho do homem é filho de Adão. É homem. Filho de peixe é peixe. Filho de gato é gato. Filho do homem é homem. Quando Jesus faz questão de ser chamado de filho do homem, é para dizer para mim e para você que ele está identificado e se identificando com a nossa natureza humana, para que você entenda que ele está fazendo aquilo na autoridade do filho do homem, ou seja, foi dado ao filho do homem fazer aquilo, e ele estava agindo na autoridade do filho do homem, porque ao homem foi dada a autoridade sobre a terra. Jesus amado. Calma, segura. Não para aí não. Quando Jesus repreende o vento, se aquietou e se fez grande bonança. Então lhes disse: por que vocês não me chamaram antes? Foi isso? Porque vocês deixaram o barco encher de água. Foi isso que ele disse? Qual foi a frase de Jesus aí, pelo amor de Deus? Olha como a religiosidade faz a gente pular essa frase. A religiosidade faz você ir direto para o versículo 41. Jesus diz assim: por que vocês são assim tímidos? Olha isso. Como é que não tendes fé? Jesus tinha expectativa que os discípulos já tivessem entendido que eles tinham autoridade para repreender aquela tempestade. Meu Deus do céu, como a gente está ano-luz de entender a nossa realidade em Cristo. Queridos, Jesus repreendeu a tempestade, mas ele repreendeu os discípulos também. Vocês estão aqui. Jesus esperava, ou não? Querido, Jesus esperava que eles tivessem reagido à altura. E deixa eu dizer, nós não estamos aqui dizendo para você fazer isso na autoridade sua, sozinha, você chegar e dizer: ó, me ouve em meu nome. Porque, na verdade, Jesus, como Filho do Homem,
ele recuperou a autoridade, ele se tornou o novo representante do homem diante de Deus. A gente vai ver isso aqui com mais detalhes depois. Mas eu quero que você entenda algo. Ele recebeu e ele conquistou essa autoridade novamente. Então, no nome dele, nós podemos fazer. Você está entendendo? Porque nós somos filhos do homem como ele é. Ele se tornou filho do homem e na autoridade que ele conquistou, eu posso utilizar dessa autoridade do nome dele e repreender no nome dele essas coisas. Essa tempestade, ela veio para matar eles. Sim ou não? Ia derrubar, ia virar o barco. Então, querido, qual é a tempestade que você tem autoridade? Aquela que tenta matar você. Qual é a tempestade? É qualquer tempestade, não chove mais na terra agora. Porque a partir de agora a gente não vai deixar mais cair uma gota de água de tempestade, ninguém, todo mundo vai orar, acabou. Não. Qual é a tempestade que você tem autoridade? Aquela que tenta matar você. Aquela que tenta destruir você. Eu amo isso. Eu tenho uma experiência, né, que eu preciso contar. Meu Deus, gente, só falta 6 minutos para acabar a nossa aula. Eu tenho uma experiência para contar rapidinho, eu vou ler depois o versículo 41, né? Eu morei nos Estados Unidos até 2018, eu voltei, fiquei 2 anos e 4 meses lá. E eu fui morar, eu fiz o terceiro ano do Rema, né? Que a gente tem, o Rema, a sede é nos Estados Unidos, você sabe disso, né? Então, e era o meu sonho estudar todos os livros da Bíblia. E aí Deus aprove que fosse em inglês, né? Então eu fui para os Estados Unidos, estudei lá no Rema dos Estados Unidos, estudei todos os livros da Bíblia. E morei em Tulsa, Oklahoma, que é a sede do Rema, durante 1 ano e meio. Kenneth Rega foi meu pastor durante 1 ano e meio. E é muito legal, querido, estar ali, receber da fonte ali, da visão, né? De estar naquele ambiente de fé. Foi um tempo muito bom na minha vida. E eu me lembro, né? Que quando eu cheguei lá, Tulsa é conhecida como o corredor dos tornados. Não sei se você sabe, mas lá é um dos lugares que mais desce tornado. Né? Alabama, Tulsa, Oklahoma, né, que é o estado, Texas, é aquela região ali é onde mais tem tornado. E só que a gente vê nos livros do irmão Rega que quando ele estava vivo, o pai, né, o filho também tem a fé, mas assim, a gente lê na história dos livros que quando ele ainda estava vivo, ele dizia que não descia tornado lá, porque ele cria, ele orava e o tornado passava fora da cidade. E queridos, quando eu cheguei para morar ali, que o povo começou a dizer essas coisas para mim, eu comecei a ser ousada mesmo, porque qual é o contrário de timidez? Diga de novo, qual é o contrário de timidez? Então o que é que Deus espera de você? Ousadia. Que você tenha coragem de crer e abrir a boca e falar o que você está crendo. É isso que Deus quer, que a gente tenha ousadia de falar. E aí eu comecei até a ousadia para dizer, eu digo, rapaz, enquanto eu estiver aqui, esse lugar vai ser o corredor da glória de Deus, mas tornado não desce aqui não. E aí, queridos, quando sabe que a gente é provado naquilo que a gente está declarando? Continua firme no que você está declarando, que vai acontecer. E, queridos, um belo dia, eu não vou contar a segunda experiência, porque a primeira, o tornado literalmente não desceu, foi para longe, né? A primeira experiência não, de fato, foi mais tranquila. Apesar de não ter sido tão tranquila. Eu estou quase igual aquela listinha de Paulo, de 1 Coríntios 12, né? Não, acho que é 2 Coríntios, né? Agora eu não me lembro se é 1 ou 2 Coríntios. Que fala de tudo, eu já tenho experiência, de naufrágio, né? Aí ele vai falando açoites, perigo na estrada, perigo no mar, perigo não sei aonde, né? Então, quando eu morei lá, eu tive a experiência de tornado, terremoto, furacão. Então, se você quiser depois perguntar qual foi o mais difícil, eu já vou logo dizendo, foi o tornado. De todos, foi o pior. E aí, queridos, quando eu tinha... o pessoal começou a me avisar e a me instruir como é que as coisas aconteciam, né? Porque a primeira vez que teve um aviso de tornado, eu estava tomando banho, fazendo hidratação no cabelo. Ai, que coisa engraçada. De repente eu escuto a sirene tocando. E eu não entendi nada. Eu não sabia que sirene era, que era um negócio alto da gota que não parava de tocar. No começo eu pensei que era uma ambulância chegando, mas não, não parava. E eu disse, minha gente, pelo amor de Deus, que zoada louca é essa? Aí eu resolvi lembrar de ligar, né?
para os meus amigos. Eu estava sozinha no apartamento nessa hora. A minha outra amiga que morava comigo tinha saído de casa, estava trabalhando. E aí eu liguei para uma brasileira, amiga minha. Eu disse, Ana, ela é o tornado. Sani, entra pra dentro do banheiro, pega o colchão, joga em cima da tua cabeça, dentro da banheira, coloca o carregador, coloca comida, porque vai faltar a luz. E começou a falar um monte de coisa. Jesus, eu não saí do Piauí para morrer eu não saí de Teresina, Piauí, para morrer bem aqui. Em Tulsa, Oklahoma, com tornado. Mas não vou mesmo. E, gente, era uma ventania louca, era um vento. E aí o povo, dentro, a gente estava morando nos apartamentos, que o povo colocava aqueles negócios de ferro, sabe? Que faz tim, 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 tim. Sabe como é que é? Aqueles negocinhos que vem vários tamanhos. Meu amigo, aquilo ali com um vento de 200 km por hora, você não tem noção da zoada que aquele negócio faz. Eu digo, eu não sabia que era pior, se era aquele barulho, se era o barulho da sirene. E eu falava, meu Deus, o que está acontecendo, né? E eu entrei para dentro do banheiro, me tremendo todo. Falei, Jesus, se tem algum pecado que eu não confessei ainda, me diz agora. Porque nós vamos se encontrar hoje. E aí, querido, a minha perna tremia, batia uma na outra, assim. Aí eu digo, a primeira vez, gente, eu era recém-chegada, estava um mês morando lá. Aí eu falei, bom, vamos lá, né? Vou fazer o que mandaram eu fazer. E fiz, fui para dentro do banheiro e comecei a orar em nome de Jesus. Vento, sai daqui. Eu te repreendo na autoridade do nome de Jesus. Esse tornado não desce. E aí eu comecei a orar. E de fato, nesse dia, querido, passou rápido. A sirene parou de tocar, eu liguei para ela de novo. E a gente tinha feito um grupo só de brasileiro. E todo mundo, alguém sabe da Sani? E eu, tô dentro da banheira. Tô no banheiro. Muito engraçado. E aí, queridos, hoje a gente ri, né? Mas só para finalizar isso aqui. E aí, esse dia, o tornado realmente não desceu, graças a Deus, não aconteceu. Mas na segunda vez que o tornado tocou, aí eu já estava esperta, porque a gente já tinha recebido as notícias no celular. Então, no celular, eles avisavam, né? Quando tem uma possibilidade de tornado, eles colocavam lá no celular, a gente recebia a mensagem. E eu tinha recebido uma mensagem em casa de uma severa thunderstorm, né? Que é tempestade, com raio, trovão e tudo mais. Tem direito. Eu falo que nos Estados Unidos tudo é de primeiro mundo. O raio é de primeiro mundo, o trovão é de primeiro mundo. Tudo é numa potencialidade máxima, que você imaginar. Zoado no tamanho do mundo. E aí, queridos, eu saí de casa mesmo assim. Eu já estava me achando a americana. Aí eu saí de casa para aula de inglês, né? Meio-dia, era quase meio-dia. E a minha aula começava esse horário. E quando eu estava chegando quase na escola, eu ouvi o barulho da sirene de novo. Só que agora eu estava no meio da rua. Eu estava dirigindo. E eu disse, meu Deus, as minhas pernas começaram agora a quase cruzar o joelho, assim, de bater. E eu dirigindo, né? De repente, queridos, eu parada no sinal, a sirene tocando e os americanos na maior tranquilidade do mundo. Ninguém avança um sinal, minha gente. Se fosse no Brasil, os carros tinham se empilhado. Lá, todo mundo esperou o sinal abrir para poder passar. E eu disse, meu Deus, que educação é essa numa hora dessa, pelo amor de Jesus? Esse povo podia ser mais educado, pelo menos agora, porque eu queria passar. Eu queria acelerar. E os carros tudo parados na minha frente. Eu digo, Jesus, eu faço o quê? Não tem nem meio fio para eu subir. Enfim, tive que esperar o sinal abrir e a sirene tocando. E quando eu abri a janela do carro, a nuvem estava girando em cima do carro que eu estava dirigindo. A nuvem é quando o tornado começa a se formar. Estava em cima de mim, queridos. Só para resumir, porque eu já tomei o tempo de vocês. Quando eu vi aquilo ali, o tornado se formando, o cone se formando na minha frente, eu disse, se eu ficar aqui esperando e olhando para isso aí, eu não vou contar essa história para ninguém. Porque se esse bicho, se esse tornado descer no chão, querido, acabou. É 300 km por hora leva carro, quem dirá eu? Leva casa, quem dirá eu? Gente, eu parei no meio da rua, estacionei o carro, desci do carro, botei o dedo para aquela nuvem, em português mesmo, vai ter que entender. Esse capeta vai ter que entender português, porque inglês não sai. Sai nada em inglês uma altura dessa. E irmãos, eu repreendi aquela nuvem na autoridade do nome de Jesus. Eu vi aquela nuvem parar como um cimento.
A autoridade do nome de Jesus parou aquela nuvem. E eu disse mais: eu só passo debaixo dela depois que dissipar, Jesus. Eu digo, agora, depois que parou, não me conformei, não. Eu digo, agora se desfaz. Para não ter perigo de se formar de novo. Queridos, eu vi o poder de Deus agindo ali. Não venha me dizer que o nome de Jesus não para a tempestade porque parou um tornado. Então, deixa eu dizer uma coisa para você. Esse nome continua tendo autoridade. Jesus conquistou toda a autoridade de volta e Ele nos deu para que a gente possa usar, utilizar isso, querido, ao nosso favor. Aquilo que tentava me matar, eu parei aquilo na autoridade, no nome de Jesus. Você tem autoridade para repreender aquilo que vem contra a tua vida, contra a tua casa, contra a tua família, contra os teus filhos, contra a tua cidade, aonde Deus te colocou, é onde você tem autoridade para utilizar e repreender. Amém? Então eu queria contar isso para vocês saberem, né, um pouquinho das aventuras de Sunny. Glória a Deus. Gente, amanhã vamos trazer mais pessoas. Convida mais gente. Você está sendo abençoado? Eu sei, querido, que eu fiquei sabendo que vocês ficaram de férias faz uma semana do Rema, né? Algumas pessoas. E realmente já semana que vem já começa as aulas. Mas eu acredito que você está aprendendo alguma coisa aqui. Vale a pena? Está valendo a pena vir? Então vamos trazer mais pessoas para ouvir essas verdades. Amanhã nós vamos mais fundo ainda naquilo que a gente já começou a ensinar. Então vem e traz mais um com você, amém? Vai na graça e na paz do Senhor. Passei 4 minutos, hein? 4.